Olá, bom dia. Hoje, 30 de outubro de 2023, 30 de outubro de 2023, 9 horas e 40 minutos. Estou aqui na janela do mini dólar, código WDOX23, WDOX23. Abri uma operação aqui com um contrato no dólar. Assim que o preço começou a passar aqui dessa linha, eu resolvi antecipar uma entrada. É, Coloquei uma ordem oco de 5 pontos, 5 pontos de ganho, 8 pontos e meio de loss. Contrato WDOX 23 está vencendo no dia 31 de outubro. Preço abriu hoje é, indo para cima, tocando nessa resistência, onde o preço está agora, e vindo para baixo, perdendo um suporte no 4.986,36 e 33. Perdeu fundo, logo em seguida fez um candle de retorno, engolfando todo o candle vermelho, todo o corpo do candle vermelho. E agora está batendo na resistência de novo dos 5.003, que é a resistência dos R$ 5. O meu take está no 5.011, que é um ajuste do dia 26 de outubro, junto do ajuste do 26 de outubro. E logo acima também tem um ajuste no 5.016 e 25, que é um ajuste provisório do dia de hoje. Canal Fuller NX. Se você já é inscrito, indique o canal para amigos, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha, seu legal aí e faça seu comentário. Para quem está chegando agora, esse é o canal Fuller NX. A janela do tempo gráfico de 15 minutos. Ativo mini dólar futuro. Olhando para o índice abriu com um candle azul no meio da área do dia anterior. Em seguida, fez um candle vermelho de engolfo e agora tá tentando terminar o engolfo do candle azul, do primeiro candle do dia, com o candle vermelho. As médias móveis estão logo abaixo da linha do preço. Uma média móvel de 21 períodos e uma de 34 períodos, ambas exponenciais. Tem um suporte no 114.958, suporte do dia anterior. Pode ser o alvo do preço para essa vinda para baixo, cerca de 500 pontos para baixo. O dólar está aqui brigando, ele pode chegar no 5,11, também pode chegar no 5,16, 5,16 e 25. Seria em torno de 13 pontos. Tô pegando meu take e jogando lá pro o ajuste provisório, junto do 5,16. Estou botando no 5,15, 5,015 e meio. Então, o preço fechou agora no esquendo de 15 minutos, logo acima da linha do 5,003, pouco acima. Então, se o preço forçar para baixo, ele pode vir no topo anterior, no topo do dia anterior, que foi o 5.020, ou ele pode ficar no ajuste no 5.016.
Aqui eu posso ajustar esse stop para o fundo do pavio do candle, que fechou agora. Um stop de 13 pontos, para não ficar com minha linha de preço no meio do candle azul que fechou agora. E ficar muito junto das médias móveis que estão aqui de 21 e de 34 períodos. O preço pode vir testar as médias e depois virar para cima. Então tirei o stop daqui desses 8,5 pontos para não ficar no meio das médias móveis nem no meio do pavio do candle azul que fechou agora. Um pequeno ajuste. Essa linha do 5,003 é uma resistência que está sendo quebrada um pouquinho aqui com esse candle azul. Esperar para ver como é que ele vai se comportar o preço. E se ele consegue caminhar para cima assim que possível, eu protejo a operação, não ter que ir no stop loss para um stop gain. O preço deixou um gap, abriu com um gap em relação ao dia anterior, de topo a fundo, traçando uma, uma retração de Fibonacci. O preço justamente veio dentro da zona de 50, 61,8. Veio dentro da zona de 50, 61,8 em relação à retração de Fibonacci, com esse candle vermelho, e em seguida saiu dela, fez o candle azul de engolfo, e esse candle, esse segundo candle, que fechou em azul, completa esse engolfo completamente aqui. Então, se isso for uma tendência, uma perspectiva de tendência de alta, perna 1, perna 2, e esse movimento para cima seria o início de uma perna 3, que normalmente é proporcional à perna 1. Estou aqui pegando uma projeção de Fibo, de fundo a topo, de topo a fundo. O alvo seria o 5.062,56. 5.062,56, que seria o alvo desse tipo de movimento, considerando a projeção de Fibonacci. Vou botar uma linha azul aqui para marcar o ponto da projeção. Então seria o dólar 5,06 como alvo. No momento o preço está voltando, está entre as médias agora, justamente na área onde eu disse que é uma área de pavio aqui. Estou aqui aguardando. Eu tenho que estar em 12 pontos. Olhando para o dólar nos 60 minutos, ele deixou um grande pavio para baixo, um enorme pavio para baixo, e justamente esses dois candles aqui, o vermelho e o azul. O pavio sempre indica a rejeição da região. E mostrando um pequeno corpo para cima junto das médias.
60 minutos, faltam 9 minutos e 15 segundos agora para fechar o candle. Justamente esse candle aqui, que é o que fecha o 60 minutos. No índice, terminou fechando aqui o candle, o segundo candle negativo para baixo, completando o movimento de engolfo desse candle azul. Então ele fez esse candle azul para cima, fez o vermelho para baixo e completou o engolfo aqui de todo o candle azul. Todo o corpo do candle azul foi engolfado. E agora a expectativa é aguardar se vai dar continuidade para baixo. O preço, normalmente, quando ele anda num dia muito forte, no outro dia ele consolida. Aqui nesse. Mas isso aqui foi como considerando que isso aqui foi na sexta-feira, o último dia aí já passaram sábado e domingo, e hoje é segunda, pode ser que ele caminhe, caminhe para um alvo, caminhe para um alvo e depois resolva consolidar, já que hoje já é um dia diferente, é segunda-feira. O primeiro pregão da semana. O dólar, mesmo conceito para o índice, né? Ele andou muito na sexta, terminou o dia meio que consolidado aqui. Hoje abriu com um gap desta região. Veio fazer zona de Fibo, 50,61,8. Como o primeiro dia do pregão da semana é hoje, ele pode também andar, fazer algum tipo de movimento e depois isso passar a consolidar. Aqui aguardando, esse é o canal Fuller NX. Meu nome é Jorge Luiz. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. O índice está aqui, eu vou tirar essa marcação daqui. Então aqui a mínima do candle azul, primeiro candle do dia, a mínima é 115,380. Então a perda da mínima do 115,380 confirma a venda. O alvo disso é o 114,958. Então aqui 380 pontos, 390 pontos de alvo. WSP Z23, micro SP500. Abriu com um gap no meio do gráfico. Abriu no meio do gráfico. Preço na última sexta também andou bastante. Terminou o dia aqui meio que nessa área consolidada. Abriu com gap em relação a essa área, rompendo as duas resistências. E agora está fazendo o quilo de engolfo de um doji azul para vir testar o 4.157,76, que é um suporte, e tem junto dele o ajuste, essa linha tracejada azul
no 4,158, que também reforça o suporte. Traçando uma retração de Fibonacci de fundo a topo em relação ao dia anterior, o preço parou no 76,4%, que também é um ponto forte do gráfico na retração. Caso ele perca aqui o 4,157,76, ele pode vir no suporte do 4,141,17, que seria justamente o fechamento do gap, e posteriormente seria um próximo alvo no fundo 4,126,21. Então, a perda dessa região indica que ele vem fechar gap nesse suporte, e após esse suporte indica que ele vem testar fundo. No índice é a mesma coisa, é bem parecido com o WSP, indicando que vem testar aqui o 114.958, que é o fechamento do gap, é um suporte. Após isso, o alvo seria o fundo 114.417, que é o fundo do dia anterior, a relação de fundo. Porém, o gráfico ainda não definiu, apesar de ter engolfo aqui, como o dia anterior foi um dia de movimento forte, o dia de hoje pode ficar consolidado também, já que ele já abriu com a região entre fundo e topo, uma região de gap. Ele pode justamente consolidar nessa região aqui no índice, o INZ23, e o dólar também pode consolidar dentro dessa região que ele fez aqui. Em relação ao fundo, em relação a topo. Tá quase dando stop o dólar. Então eu comprei uma área de resistência, acreditando que ele fosse fechar o gap. E isso não é isso que está ocorrendo, ele está voltando. Vou deixar o meu stop ali aguardar. Já sei que a possibilidade de ele fazer consolidação também é grande por conta do dia anterior. O stop está na perda do pavio do candle azul. Candle de 15 minutos fechou negativa aí para baixo da média de 34 períodos, 4.953, 993,50.
Bem, pra você ver, ele aí estopou, ele tá brigando aí nessa zona aí. Estopou por meio ponto aí. Então, primeiro trade deu errado, 13 pontos de stop, R$ 132 negativo. Já já eu volto com o vídeo. Bem, voltando aqui, o preço me deu stop. Veja que ele deu stop e voltou. Tá tentando voltar o candle. Aqui, o preço tem uma característica de consolidação, abriu no meio. Tá na mesma região aqui, já tá indo pro quarto candle da mesma região. Então, nesse momento, eu vou aguardar. Não vou fazer nem venda nem compra. Vou aguardar aqui para ver o que é que vai desenrolar do preço para tomar uma decisão mais precisa. Se ele passar aqui do 4,986 e 36 e 33, eu vou pensar em fazer uma venda. Ele deve vir testar esse fundo. Vindo testar o fundo, eu protejo a posição e deixo o preço vir. Se ele vier para baixo, até o próximo suporte no 4 no 4,947,16. Olhando o tempo gráfico de 5 minutos. Então ele fez, nesse tempo gráfico de 5 minutos, pegando de fundo ao topo do dia anterior, ele fez 50,61,8% de Fibonacci, da projeção de Fibonacci, nesse trecho aqui, considerando 5 minutos. O fechamento desse candle abaixo do 4,986,36 me habilita para uma venda, estando sempre de olho nesse fundo aqui. Então, a venda aqui para o fundo em torno de 8 pontos, 9 pontos. E após a perda desse fundo, caso o preço venha a perder esse fundo, o alvo seria no 4,947,16, que é o próximo suporte. Retirando essas marcações e pegando uma projeção de Fibo, o alvo seria no 4,956,99. 4,957 arredondando aí. 4,957. Mas lembrando que no tempo gráfico maior, como no dia anterior foi um dia de tendência forte, o dia de hoje pode ser um dia de consolidação, já está na zona de meio e ele ficar preso entre topo e fundo. Então, mesmo aqui, a linha, veja que as linhas funcionam. Ainda que eu tivesse a informação que aqui era uma resistência, pelo traçado do engolfo que foi feito, desses dois candles, o vermelho e o azul, eu acreditei que ele poderia romper e vir fechar o gap, por isso eu fiz a compra. E, e ele acabou falhando e voltando, fazendo engolfo desse candle azul menor. Tá agora aqui brigando. No caso, se eu tivesse feito o inverso, não considerasse, só considerasse a resistência e não considerasse o engolfo, o preço estaria
dando os 13 pontos justamente que eu tomei de stop. Teria dado, na verdade, 13 pontos. Então é questão de decisão, de escolha. Naquele momento eu escolhi comprar, ainda tendo a informação da resistência. E não funcionou, o preço voltou. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. WSPZ 23, 15 minutos consolidado. Tá consolidado aqui, ó. Dentro desse trecho. Então, ele está aqui dentro dessa região consolidada. Que é a mesma coisa que o índice agora está fazendo. Tá perdendo fundo, eu vou vender. Vendi o índice. Botei o índice no alvo lá do suporte. Deixei um stop de 265 pontos acima do candle que ele está formando. Já que ele estava perdendo fundo aqui do pavio do candle azul. O que abre espaço para que ele venha a testar o suporte no 114.958. Deixei aqui um alvo de 355 pontos. Que eu não estou considerando as médias, apesar de ter duas médias aqui. Mas as médias estão laterais. Se o preço estiver consolidado, elas vão ficar aí mesmo laterais. O dólar olhando para os 60 minutos, ele fechou um doji. As médias do dólar, as médias móveis estão laterais também. O índice já está vendo 120 pontos a favor. Vendi de um contrato no índice. Dólar abriu com um movimento de queda, de gap de queda, fez um doji grande vermelho nos 60 minutos. Então, pode ser que ele fique indefinido dentro dessa área do doji. Amplitude de 32,50 pontos aí, nos 60 minutos para o dólar. De tamanho de candle de doji. 32 pontos e meio. Olhando para minha segunda tela aqui. Do dólar futuro, do FUT. Aumentando o zoom aqui para ficar mais visual para quem está assistindo o vídeo. Canal Fuller NX. O índice já chegou a andar aqui 126 pontos.
perdendo fundo nesse candle do dia. 2 minutos e 12 segundos para fechar o candle agora. Candle de 15 minutos. Bem, o índice fechou um pouco acima da zona de venda que eu fiz. O dólar está mostrando nos 60 minutos um candle forte para baixo. Parou aqui no suporte do 4.986,33. A perda desse suporte é uma venda, fechando o candle abaixo aqui. A venda é sempre uma posição de fechamento do candle, para evitar que se venda ainda na formação do candle e o candle vire para o sentido contrário, que é um suporte do preço. Vamos ver como é que se sai aqui o dólar. O índice está vindo, que ele quer testar o suporte. Como ainda o preço ainda não tem uma definição clara, eu não vou puxar esse stop para o take para lá para o próximo suporte. Seriam uns 695, 700 pontos. Eu não vou fazer isso porque não tem uma definição clara do mercado ainda sobre isso. Dólar caindo e índice caindo. O índice, eu tenho a informação do gap, que é essa região, que tem um suporte aqui. E no caso do dólar, ele está entre uma resistência e um suporte. Tem um gap que não foi fechado, que ele não conseguiu ir mais acima, mas ele está entre uma resistência e um suporte em relação ao dia anterior. Então também não tem uma definição. Canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos.
A perda do pavio desse candle aqui, do último candle vermelho fechado, amplitude de 385 pontos. A perda do pavio dele aqui, existe a possibilidade de eu ajustar o stop loss para o stop empatado, 0 a 0. Botar o stop na entrada, seriam cerca de 90 pontos, 130 pontos, com stop no 0 a 0. Tá a briga na minha posição de venda e aqui só tem duas escolhas a fazer: ou eu zero a posição aqui na mão, aperto o botão zerar e fico fora, ou eu mantenho a posição, porque é um candle de 15 minutos, e temos 11 minutos agora faltando para o candle, 11 minutos agora, e eu tenho que esperar o fechamento do candle para a tomada de decisão. É um candle de tempo longo, de movimentos que ele pode se alternar, então tem que exercitar a paciência aqui e assumir o risco colocado da operação. O dólar bateu no suporte, está aqui tentando voltar, e aqui agora, nessa questão aqui, se ele vier e engolfar esse candle, o último candle vermelho, é uma compra, e aí é uma compra que você pode manter ela até a próxima resistência, ou agora buscar já topo no 5.020. Então seria uma compra, no caso de engolfo, uma compra no 4.994 até o 4 ou até o 5.002, seriam 8 pontos. E acima disso, 25, 26 pontos. É possível ver aqui claramente que as médias estão laterais, aqui nos 15 minutos do mini índice, ou seja, não tem tendência definida. E as médias aqui no dólar também estão laterais, sem tendência definida. Que eu estou observando, eu vou encurtar esse stop do índice. Vou deixar um stop de 105 pontos. Que o dólar está esticando nos 60 minutos para baixo. E isso pode indicar o índice virando para cima. Vou esperar ainda aqui nos 5 minutos está perdendo esse doji, vou ter que esperar o candle fechar dos 5 minutos para a tomada de decisão. Sempre considerando que se eu vender nos 5 minutos eu estou antecipando o movimento de queda do dólar. Que ele pode simplesmente parar aqui no 4.976 e voltar a subir, fazendo movimento consolidado. Mas como não há certeza, vou guardar o fechamento dos 15. O índice tá vindo me dar stop. Deu stop o índice. Então ele veio para perder o pavio dessa área do candle azul. Só que o fechamento do candle já não foi abaixo da linha de pavio, foi acima. Apesar de ele ter deixado o pavio para baixo, o fechamento do corpo do candle foi acima da zona de pavio.
Ele veio para baixo de novo, testou a mesma região e virou, tá virando para cima. O engolfo desse candle aqui também vira uma compra, com alvo lá em cima. Então, observando tudo, eu resolvi encurtar o stop. Então, 100 pontos, 105 pontos de stop, R$ 22. Então, até o momento, duas operações negativas. E sempre olhando a relação do dólar e do índice, porque no geral, quando o dólar cai, o índice sobe. Quando o índice sobe, o dólar cai. Nem sempre existe um movimento de parâmetro com relação a eles, mas no geral isso acontece. O índice está engolfando. Vou buscar aqui uma ordem para o índice de 400 pontos. Candle fechando, engolfando esse candle aqui vermelho. É uma compra. O stop que eu uso é um stop de 300 pontos. Vamos guardar. A tendência é que eu venda o dólar. E aí o dólar eu vou jogar um alvo de 20 pontos. Mas ainda assim ele não, nos 15 minutos, não perdeu o suporte ainda, está formando aqui, brigando. E o índice também não teria dado o stop se eu tivesse mantido a posição aqui. Como eu não gostei do movimento do preço, eu resolvi encurtar o stop, me antecipando a um stop grande. E o preço passa já acima dessa linha branca aqui, uma compra. O stop ideal seria aqui abaixo desse pavio, porém eu devo colocar o stop junto aqui, essa linha amarela, caso eu compre aqui. O dólar tá vindo perder, faltando 4 minutos para fechar o candle, os 15. Os 5 fechou, mas fechou com um paviozinho aqui. A perda desse pavio aqui pode ser que seja uma venda. O stop fica ideal, 8,5 pontos, que é acima do pavio do candle azul. 20 pontos de alvo. Tem 35 pontos de alvo. Que ele perdeu o suporte, ele pode voltar para testar aqui a linha azul, aqui nos 5 minutos. O índice está subindo, faltando 3 minutos para fechar. O dólar está aqui negociando. Sempre nos 15 minutos é necessário esperar o candle fechar. Já no 5 eu posso antecipar, no 5 ou no 2. Mas sempre assumindo o risco de o preço dos 15 movimentar. Sabendo aqui para a relação do fundo eu tenho 4 a 5 pontos. Vendi o dólar. Vou puxar aqui para 8,5 pontos. O stop acima do pavio do candle azul. Botei o alvo em 34 pontos, que é o próximo suporte. Lembrando que eu tenho essa zona aqui de fundo do dia. A venda foi feita nos 5 minutos, tempo gráfico de 5 minutos. Ativo WDOX 23, mini dólar futuro.
Este é o canal Fularino X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Uma venda antecipada, antecipei a venda aqui nos 5 minutos. 1 minuto e 55. Essa linha branca que está aparecendo aqui é uma linha de ponto de cobertura, que zera as perdas. Veja que o preço já está vindo testar o fundo. Linha de fundo aqui, ó. Bem próximo do fundo. Não consigo fazer uma linha reta aqui. Olhando um pouquinho do azul. A mínima é 973. 29 segundos para fechar o candle. Aqui nos 5 minutos. Bem, fechou o candle junto do meu ponto de venda. Vou olhar aqui o índice, como é que tá. O índice também fechou um candle quase que de engolfo do último candle vermelho. E que ele passou e voltou um pouco, indicando a possibilidade de ir para cima. Aqui uma compra para esse índice aqui na junta da linha amarela. É uma compra. Tem muito o que pensar aqui não. Os 15 minutos está olhando o gráfico do dólar no 15 minutos. De que ele fechou aqui um candle de rompimento do suporte. Meu stop está acima do pavio do candle de 15. Tá vindo testar aqui o fundo. 3 pontos a favor já. Canal Fularino X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. O índice virando para cima. Aqui eu vou me preparar para o dólar porque eu quero fazer um scalp de 5 pontos. Para o caso de o preço perder esse fundo aqui.
Em quase 1 hora de vídeo, eu vou dar uma pausa e já já eu volto. Esse movimento que o preço está fazendo é um movimento normal. Toda vez que o preço perde uma resistência ou suporte, o retorno para teste é normal. Pode retornar para teste e voltar para baixo. Então o teste é normal. O que não pode é você colocar o stop junto da linha de resistência do suporte, porque quando no teste ele volta e te tira. Então você tem que sempre estar observando isso, colocar afastado da linha, de preferência acima no caso de um rompimento de suporte, acima do candle que rompeu, ou até no topo aqui, um stop técnico clássico no topo, ou no caso aqui, meu stop é de 8 pontos, mas poderia ser aqui acima do candle anterior ao rompimento, que é o candle vermelho aqui. Isso acontece em todo o tempo gráfico, então é normal. Se você olhar os 5, olhar os 2, olhar os 15, olhar os 30, olhar os 60, isso aqui é normal fazer. E não pode você deixar o stop no meio do caminho da linha de teste aqui. Então o preço chegou junto a essa zona de fundo, tem dificuldade para romper. Então ele tem duas regiões, uma de topo e uma de fundo. Ainda não se definiu para que lado vai romper essa consolidação. Estou vendido em um contrato, no dólar. Meu ponto de zeragem de perda está no 4.96827. Candle de 15 minutos. Tá faltando 3 minutos e 20 agora para fechar o candle. Vou aguardar, dar uma pausa no vídeo e já já volto. Canal Full NX. Bem, voltando aqui, o dólar fechou um doji na posição da venda que eu fiz. Tá fazendo esse candle agora de teste do suporte perdido. Agora a referência é a perda desse doji aqui, o pavio desse doji, uma referência para venda. Esse ponto aqui é uma referência para venda. Para quem não vendeu ainda, é uma referência de venda. O WSPZ 23, micro SP500, e consolidou aqui, ó, rompeu com esse candle azul e aí em seguida fez um candle forte de rompimento do topo do dia anterior e agora está dando continuidade para cima. O alvo é no 4.22702. Ele ainda pode fazer um teste aqui de rompimento no 4.17641. Tem essa resistência parcial de dias anteriores, que é no 4.188,97. 4.188,97. O fato é que, para quem enxergou a consolidação, o rompimento com esse candle azul e efetuou a compra aqui, no rompimento do candle azul da consolidação, tinha alvo aqui de 8,30 pontos.
8,5 pontos mais ou menos. E agora já está dando 15 pontos no total do movimento aí. Isso pode impulsionar o índice para cima. O índice está na mesma pegada aqui, consolidado. Ele tem essa região consolidada aqui. A referência para o índice, o rompimento dessa consolidação para cima, agora está no 115.645. Acima do 115.645 é uma compra com alvo no 116.490. O dólar está vindo para cima. Vou colocar aqui meio ponto para cima, aqui 9 pontos. Para fugir um pouco do pavio do candle vermelho. Então não tem nada novo no dólar. Mesma referência. Fundo aqui. Topo aqui. Uma consolidação. Não é movimento de tendência. A venda, para quem não vendeu, está justamente aí onde ele está batendo aqui. Que é a linha que era suporte, virou resistência. E uma segunda venda está a partir daqui, embaixo desse. Indo com alvo lá no 4.947,5. A resistência está justamente aqui onde o preço está batendo agora. Canal Full NX. Mais uma pausa no vídeo e já já volto. Bem, voltei rapidinho aqui, porque o preço estava quase dando stop, então queria que ficasse registrado. Foi um pouquinho acima da altura do pavio do candle vermelho, de onde está o stop. Se fosse os 8,5 pontos, teria pegado. Como eu fiz um meio ponto acima, ele não pegou. Agora a virada desse candle para baixo aí fica lindo o trade, porque ele dá abertura de venda, mas ainda existe briga aqui de comprador e vendedor. Ter paciência.
Bem, o candle fechou agora. Fechou em cima da região de resistência. Que ele brigou o tempo todo aí. Agora, a minha maior referência visual para uma venda tá aqui. No fechamento de um candle abaixo desse pavio, desse candle aqui. É minha maior referência para venda. Além desse ponto aqui, que é a resistência. Aqui e aqui. Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Gerou stop. De novo. O preço do dólar conseguiu voltar. Então, confirmada a característica de consolidação no meio do gráfico. Então ele chegou junto à região de fundo. Agora ele pode ir junto à região de topo e ficar aí um longo período. O índice veio para baixo, ou seja, falhando o movimento. Não acompanhou o micro SP. Rompeu para cima. Então o índice não acompanhou. O micro SP rompeu para cima e está testando agora o suporte no 476,41. Fez aqui um doji. Fechamento desse candle acima do 4,176 é uma compra. Então aqui eu vou me rearrumar. Aqui eu posso especular uma venda, já que está numa consolidação. Existe também o risco do preço fazer esse tipo de movimento,
romper essa área aqui para fechar gap. Mas o mais provável é que ele pare aqui e fique voltando na zona de fundo, já que é um dia consolidado. Ele brigou aqui, quase virou com esse candle para baixo, mas no final ele conseguiu fechar junto à linha de resistência e em seguida fazer esse candle forte para cima. Então não tem tendência, a média estão laterais. O que eu posso fazer é tentar fazer uma venda nesse ponto aqui. Um stop reduzido de 4 pontos. 4,5 pontos. E um alvo de 21,5 pontos. Estou colocando a venda um pouquinho acima da linha branca do 5,00284 por conta do corpo desses dois candles aqui que ficou um pouco acima. E aí eu faço esse ajuste. Então aqui ele veio, marcou um fundo, foi para cima, marcou um topo, veio para baixo, testar esse fundo, parou aqui com o pavio, tá voltando para testar o topo de novo. E é isso aqui, é um quadrante de consolidação. Médias móveis laterais indica consolidação também, confirmando. Então ele foi lá no topo, tá falhando com o pavio. Ó. Essa é a região de topo, essa é a região de fundo. Região de topo, região de fundo, região de fundo. Se esse candle vira todo para baixo aqui também é uma venda, aí eu passo a acreditar lá embaixo. Se esse próprio candle vira. Vou pegar aqui o relatório de performance. Relatório de performance pro dia de hoje. Todos os trades andaram um pouco a favor, né? Primeiro trade do dia no dólar andou 2 pontos a favor e deu 13 pontos de stop. Segundo trade do dólar andou 4,5 pontos a favor e deu 9 pontos de stop. O terceiro trade do dia foi no mini índice. Um trade no mini índice hoje andou 140 pontos a favor e deu 105 pontos de stop. Eu acabei não pegando 140, reduzi achando que ele preço ia andar. Tinha um alvo de 355 pontos, ele não foi ao dia de hoje. A última sexta-feira foi o último dia de trade. Tá aqui. A última sexta-feira, no último momento, eu fiz uma operação na Vale com 100 ações.
andou 1,15, que foi o alvo da Vale. Eu peguei R$ 115, então fechou o dia com 296,58, um total bruto de 380 e um prejuízo de 65. 9 operações. O gráfico do dia de sexta. Foram 9 operações. Aqui. 66% vencedor, 22,22% perdedor e 11,11% zeradas. Então foram operações todas no dólar e em ação foi uma operação na Vale. Uma operação zerada, 9 operações no total, 6 operações positivas, 2 operações negativas. Para sexta-feira. Para hoje, vocês já viram 247 negativo. Momento, 3 operações. 2 operações no dólar e uma operação no índice. Bem, eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Fuller MX, 1 hora e 22 minutos de vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou tentando ainda fazer algumas operações aqui, mas por hoje eu encerro o vídeo. O preço tem que considerar esse tipo de movimento. Pode ser aqui a perda desse fundo completa o pivô para baixo, e aí pode abrir para cá, pro alvo. Caso contrário, se ele fique nessa zona, ele pode ficar preso aqui, nesse quadrante. Pode também acontecer o contrário, ele fez esse tipo de movimento, né? E agora ele romper essa zona e fechar gap no topo. O fato é que eu tô com a ordem posicionada aqui no 5,003,5. Caso o preço chegue aqui, bata e fale, eu tenho um stop de 4,5 pontos e um alvo de 21,5 pontos que eu posso até arredondar para 22 pontos. E a depender das circunstâncias, eu posso vir fazendo scalp. No caso desse candle virar para baixo, esse candle que está em formação, eu teria uma venda no fundo desse candle, no 4,983, que ele me daria abertura de um pivô de baixa, né? Perda desse fundo, pivô de baixo para baixo, o alvo no 4,947. Então vou ficando por aqui, canal Fuller MX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Fui.